A obra que você produz está intimamente ligada com a fonte com a qual você se alimenta. Esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, nasci para isso, para pregar o Evangelho, falar de Jesus, compartilhar as boas novas do Reino de Deus. Bem-vindo você que está chegando aí nessa sexta-feira, cheia da unção, da glória de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo, que habita em você, se é que Ele habita em você. Então, se você entregou sua vida para Jesus e o Espírito Santo habita em você, dá um glória aí, escreve aí, glória a Deus, né? Hoje, amados, nós vamos dentro da lente da cosmovisão, chamada Origem dos Valores, continuar falando sobre a obra do Espírito Santo, em especial, nós vamos falar hoje aqui sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, uma lista que vai te ajudar, mas eu quero fundamentalmente dizer para você uma coisa. Tem gente que ainda não entendeu que é da fonte que você se alimenta que determina o que você produz. Você é o que você come. Espiritualmente também. Sabe, na minha adolescência, né, a gente via aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, do Rambo, aqueles caras gigantes, né? Hoje tem o The Rock, tem outros caras aí. E esses caras, na minha época, todo garoto olhava e dizia, meu Deus, o que esse cara come para ser desse tamanho? E isso é verdade. É lógico, tem a genética desses caras. Mas o que eu quero dizer para você hoje aqui é que aquilo que você se alimenta espiritualmente determina o que você produz. E você se alimenta da fonte que você está conectado. Então vamos falar disso hoje. Bom, muito bem-vindo para quem está chegando aí, pastores e amigos, fiéis, colegas de café, né? A gente está aqui. Grande beijo para quem está chegando. Vamos nessa. Olha só, eu vou te pedir para clicar no aviãozinho de papel, mas eu quero que você faça isso muito consciente, sabe por quê? Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão compartilhando como a vida dessas pessoas foi transformada porque receberam um aviãozinho do Instagram, do Café com AP. Ontem a gente teve a formatura do Manual da Felicidade, foi a última turma de 2020, então agora só 2021, se você quiser mais informações sobre a turma do Manual da Felicidade, a gente vai falar disso no final. Mas eu quero te dizer uma coisa, ontem eu ouvi um testemunho que, dentre todos que me tocaram muito, sempre tocam, o testemunho de uma irmã que recebeu um aviãozinho do papel do Café com AP, né, que é esse convite para participar dessa live. E ela compartilhou como isso mudou a vida dela nesses últimos dias. Então, clica aí embaixo, nesse aviãozinho, marca o maior número de pessoas que puder aí, dos seus convidados. Uma palavra pode mudar a vida de alguém. Escuta isso que eu vou te falar aqui, queridos. Eu acredito que uma palavra, um culto, um momento com Deus pode mudar a sua vida. Depende de como você se comporta diante disso. Sabe? Talvez você esteja entrando aqui para ver o que está acontecendo. Eu quero te mostrar o que está acontecendo. Só que isso só vai depender de você, de como você se coloca diante daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo dito. Sabe? Quantas vezes nós vamos para uma ópera e a gente vai para lá, ou para um concerto de música, e a gente vai com o coração aberto para receber, para viver aquele momento. E isso muda tudo. A forma como a gente se comporta diante das coisas muda tudo. Eu não aguento pessoas que eliminam qualquer tipo de expectativa com medo da frustração. Ah não, eu não vou esperar nada porque se não vier nada assim eu não me frustro. Então já se frustra logo.
Também não estou dizendo para você o seguinte, vai criar uma expectativa em algo que não vai acontecer. Nós estamos falando aqui de confiança em Deus, de fé em Deus. E aí, se você depositar sua confiança na palavra de Deus e em Deus, você pode crer que vai acontecer. Então, como você se posiciona diante da palavra de Deus, diante do que Deus está fazendo, muda tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. A gente está aqui falando de cosmovisão, porque você é a lente pela qual interpreta tudo. Então, olha aí, posicionamento. A Bíblia fala que quem se aproxima de Deus tem que fazer isso com qual atitude? Crendo que Ele é real e que é presenteador daqueles que o buscam. Tem gente que já chega diante de Deus esperando o quê? Nada. Por quê? Foi anunciado um evangelho para você mentiroso, sabe? Não, Deus não está esperando nada em troca. É claro que Ele está esperando você. Ele ama você, Jesus morreu por você. Ele está te esperando de braços abertos, então Ele espera sim. Mas eu não peço nada para Deus, eu não quero nada em troca. Bobo, está perdendo seu tempo. Deus é presenteador daqueles que o buscam, é o que diz a palavra dele. Então chega, se apresenta e também pede algo. Mas isso não é interesse, Rafael? Não, isso é o bom interesse, porque o Pai tem interesses. Eu e você temos interesses. A questão toda é, se as nossas lentes estiverem sujas e equivocadas, se a gente estiver conectado com fontes ruins, o que vai acontecer? Os nossos interesses vão ser contaminados. Agora, a Bíblia fala que Jesus estava com 12 anos ensinando os doutores da lei no templo em Jerusalém. E quando José e Maria se deram conta que ele não estava com eles e voltaram atrás dele, o encontraram e perguntaram o que ele estava fazendo ali. E ele disse o quê? Que ele estava defendendo os interesses do Pai. Então, pelo amor de Deus, mergulha numa relação profunda com Deus. Não aceite nada que seja diferente do que a Bíblia te fala. Beijão para Glaucia, está aqui botando um versículo tremendo, Salmo 37:5. Deleite-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se agrade em Deus. Não é agradar a Deus, não. Tenha prazer em Deus. Encontra prazer em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus do verdadeiro e genuíno prazer. Quem diz que nunca encontrou prazer em Deus, nunca encontrou Deus. Tá cego, a lente pela qual enxerga o mundo está completamente fosca, equivocada, quebrada, suja. Por isso a cosmovisão é importante para mim e para você. Ela mostra a nossa busca pela origem das coisas. Foi a primeira lente que nós falamos, das 7 que vamos falar até o dia 11 de dezembro. A primeira lente fala da nossa busca pela origem. Eu e você queremos saber a origem das coisas, sim. Por quê? Porque a origem vai determinar o destino. A origem revela a natureza. E no assunto de hoje, a origem revela qual fonte eu e você estamos nos alimentando. Lembra lá no Gênesis? Fala da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, intoxicou a humanidade. E a única forma de se desintoxicar é botar o machado na raiz dessa árvore, cortar e se alimentar da árvore da vida, que é Jesus. E isso é para agora. A gente prova, a gente tem o acesso, a capacidade de provar antecipadamente dos poderes do século vindouro, é o que a Bíblia fala. Então, de qual árvore você tem se alimentado? Tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a gente está falando de obras da carne e fruto do Espírito. Aquilo que a gente produz depende da árvore que a gente se alimenta. O problema é que muitos cristãos e religiosos vivem de uma maneira muito equivocada. O que eles fazem? Eles não cortam a raiz, a seiva, e não impedem a seiva
da árvore do certo e do errado, do conhecimento do bem e do mal. E quando eu digo isso, eu não caio no relativismo trouxa de um bando de teólogos de YouTube que vai para onde? Que vai para o relativismo, que vai para o liberalismo, que vai para tudo o que é ismo, sabe? Que torna o evangelho light, fraco, torpe, que não produz efeito nenhum. Mas também a gente não vem aqui trazer uma lista legalista do que pode ser feito ou não, porque isso é fruto da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto a liberalidade, porque não tem certo e errado, afinal de contas a gente vai sair disso, quanto o legalismo são frutos da mesma árvore. E isso significa o seguinte: a atitude de um é fingir que essa árvore não existe mais e que a árvore da vida, sabe, me libera para pecar. E o outro, ele fica podando a árvore do conhecimento do bem e do mal na própria vida. Ele vira um bonsai do Satanás, entendeu? Ao invés de cortar essa seiva e não produzir mais esse fruto, não, o diabo está fazendo dele um bonsai. Sabe aquela árvorezinha do Sr. Miyagi? Entendeu? E o diabo tá ali, ela é bonitinha, ela é pequenininha, ela produz frutinho, sabe? Mas ela não cresce, ela é limitada, ela é mini. E o Senhor nos disse para quê? Para a gente produzir muito bom fruto e que o nosso fruto permaneça, fruto que salta para a vida eterna. Então, o caminho aqui não é trazer uma lista, apesar de eu falar aqui, eu vou citar as obras da carne e o fruto do Espírito, tá? Mas o caminho com isso não é o quê? Não é criar uma lista legalista de pode e de não pode. É o contrário, é te revelar a fonte em que você está se alimentando. E aí, a partir do... Como é que eu avalio a fonte da qual eu me alimento? Através do fruto que eu produzo. Gente, você vai lá no médico, né? Se bem que brasileiro é ótimo, é técnico de futebol, é juiz, advogado, tudo, né? Inclusive médico, né? Então a gente se automedica, né? O cara tá lá, você já viu isso? Reunião de amigas, né? O homem não faz isso porque o homem tem medo de médico, não vai. Mas essa reunião das amigas é o seguinte: gente, tô tomando um novo tarja preta, tu quer a receita? Eu compartilho com você. E aí começa, né? Uma vira médico da outra e por aí vai, entendeu? Homem não, homem morre logo de vez porque não vai no médico. Mas aí, brincadeiras à parte, o que acontece, né? Você chega no médico, tá? E lá no médico, ele te pergunta o quê? O que você tem? Ele começa pelo sintoma, ele começa pelo fruto, para chegar onde? Na raiz do problema, né? Então, aqui a Noiva apaixonada está perguntando aqui, como podemos ajudar essas pessoas cegas, né? Primeira coisa, vamos produzir o fruto e a pessoa vai ver o fruto e vai perguntar para a gente, certo? Eu acho que esse é um primeiro caminho prático disso. Vamos analisar nossa vida, vamos analisar os nossos frutos. Por quê? Porque o mundo ele está observando o que a gente produz, como a gente se ama e por aí vai. Gente, me dá um feedback de sinal aí, que o áudio tá legal, você dá um joinha, tá? Para mim o sinal tá bom. Pode ser o lugar onde você está aí. Beleza, o que acontece? O cara virou um bonsai do Satanás. E o diabo tá ali por quê? Porque o diabo colocou na mão da pessoa... O que o inimigo colocou na mão da pessoa? Uma tesourinha corta tudo, entendeu? O cara vai lá e ao invés de podar o fluxo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fica podando essa árvore. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Isso é pecado. Isso não é pecado. Isso aqui, isso aqui. Gente, com certeza existe certo e existe errado. Com certeza
existe pecado. Pecado tem nome. Se você for ler Romanos, você vai ver a diferença entre pecado e pecados. Então o ser humano nasce com aquilo que a gente conhece como um pecado natural. Está lá no DNA, entrou em Adão, passou para a humanidade, chegou até hoje esse vírus, chamado pecado, que leva a pessoa a cometer pecados. Agora, você tem uma intervenção divina através de Jesus, onde ele nos transporta do reino das trevas para o reino da sua poderosa luz. E aí, através do novo nascimento, que se dá por reconhecimento de pecado e arrependimento de pecados, tá? Os universalistas e liberalistas estão arrancando isso, né? É lógico. Eles têm que mudar a Bíblia para pregar o que eles pregam, porque senão não dá. Então eles começam mudando a veracidade da palavra. Mas enfim, estou aqui para debate. E aí, o que acontece? Você passa pelo processo de arrependimento, onde você dá uma guinada de 180 graus e entra num processo gradativo constante de transformação de vida, aonde você se conecta com a árvore da vida e começa a se alimentar de Cristo. A vida religiosa, ela te traz essa lista e diz para você, isso pode, isso não pode. A vida espiritual te diz o seguinte, cara, não come dessa árvore. E aí você não vai produzir esse fruto, você não vai ter o resultado desse fruto. Se alimenta da árvore da vida e você vai produzir vida. Gente, a grande pergunta não é o que eu tenho que fazer para crescer espiritualmente. Porque o que é vivo e saudável cresce. Se você nasceu em Cristo, você não tem que perguntar o que eu tenho que fazer para crescer. Você tem que perguntar o que eu estou fazendo que está atrapalhando o meu crescimento. E entregar isso no altar do Senhor. Mas vamos lá, gente. Eu quero trazer aqui o texto de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, ok? Gálatas 5, do verso 18, tá? Do verso 18 até o verso 26. Alguém escreve para mim, Gálatas 5, 18 ao 26. Enquanto você está escrevendo aí, olha só, a gente viu a lente da origem, onde a gente vê que árvore que a gente está conectado. Por quê? A nossa origem vai determinar o nosso destino. É lógico, a gente já ouviu mensagens tremendas que dizem assim, não importa como que você começou, importa como você vai terminar. Entre aspas. Se você já está no meio do caminho, a vida está lascada, beleza. Vem que o teu final vai ser melhor que o começo. Tá? Mas para esse final ser melhor do que o começo, a gente tem que te reportar para os começos. E dizer para você, por que você está nesse resultado? Os grandes avivalistas do século XIX diziam o seguinte, que antes de mostrar o céu, o cara tinha que ter noção do inferno, para ele poder dar valor. Então, gente, o que acontece? O seu destino está conectado com a sua origem. Eu já vi pregadores aí falando, não importa como você entrou no deserto, Deus vai te tirar de lá. Deus tira mesmo, só que você vai continuar entrando 1518 vezes. Por quê? Porque você não entendeu que aquele é o caminho do deserto. E o pior, quem quer viver do maná? Aí todo mundo levanta a mão. Eu quero. Maná é comida de deserto, gente. Glória a Deus, porque o povo foi alimentado do céu. Isso é maravilhoso. Nós somos chamados para viver do céu. Agora, gente, ninguém foi chamado para viver do céu no deserto, tá? A gente é chamado para viver do céu na terra da promessa. Amém? Bom, o que acontece, gente? Obrigado, querida. A gente procura ser autêntico, né? Na verdade é isso aí. Eu já até fui criticado, né? Rafael, deixa de ser original. Eu falei, não, você escuta o que você está falando, né? Então vamos lá, gente. A lente da origem te reportou a isso. E ela te projeta para uma verdade que é Cristo. E aí a Bíblia nos fala o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas hoje estão com problemas com determinadas definições precisas.
Você vai para uma faculdade, você faz um trabalho na faculdade onde você é preciso, você não passa nesse trabalho. Por quê? Porque você foi pontual demais. Pelo amor de Deus. Conhecereis a verdade. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo e sabe apresentar o caminho. Quem não conhece, querido, fala de filosofia, fala de baboseira, fala de qualquer coisa, tá? Então, ô Ed, fala queridão, tudo bem? Prepara um hino aí, cara, eu vou te chamar daqui a pouco, se puder, se estiver em casa e puder, me dá um joinha que eu te chamo. Aqui é assim, soldado apareceu no quartel, tá pedindo trabalho. Então olha só, gente, aí a gente conhece essa verdade que nos liberta e nos apresenta o Pai, sabe? Nos apresenta a paternidade de Deus, nos conectou com o Pai, e a gente vai parecer com o Pai, a gente vai fluir nas características do Pai, no DNA do Pai. E aí o Pai revela a nossa identidade, que foi o que a gente falou semana passada, do ser humano, né? Sua identidade, seus valores. E aí hoje a gente está aprofundando nessa questão dos valores do ser humano, dentro das lentes básicas da cosmovisão, para que você avalie a origem dos seus valores. Tudo certo, Ed? Vai cantar, queridão? Vou te liberar então daqui a pouco. Abre aí Gálatas 6. Vou chamar Edmário para ministrar um louvor aqui com a gente. E a gente continua. Quero ministrar esse texto aí hoje. Olha aí, ó, uma hora chama Jerusalém também, né? Glória a Deus. Enquanto o Ed vai chegando aí de improviso aqui nessa live de hoje. Gálatas, capítulo de número 6. Alguém escreve para mim aí, do 18 ao 20. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Olha que tremendo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E aqui vem uma descrição dessas obras que a carne produz, certo? Que manifesta. E isso continua na vida de muitos cristãos, né? Continua na vida de muitos cristãos que continuam se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou seguindo aqui, Ed. Se você estiver disponível, me solicita aí. Então, olha só, gente. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer um comparativo sobre aqueles que não estão se permitindo guiar pelo Espírito, tá? Mesmo tendo sido conectados a Ele, certo? Com o fruto do Espírito. E eu quero que você escreva aqui, né? O fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, ok? Qual a diferença, P? A diferença é o seguinte: se você acredita, lê errado, que são os frutos do Espírito, você vai ficar escolhendo. E não é assim que o mundo espiritual funciona. Aí você vai falar assim: não, amor eu quero, paz eu quero. Ah, não, mas mansidão nem tanto. Temperança muito menos, porque mexeu comigo, faço chover, né? Então não é assim que funciona. Ou você manifesta, ou você não manifesta. Certo? Então nós vamos comparar as obras da carne com o fruto do Espírito. Amém? Beleza, pega o teu papel aí. Vamos lá. O cara que está se alimentando ainda da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não está sendo guiado pelo Espírito, não está se permitindo ser guiado pelo Espírito. E aí, o que ele produz? Aquilo que é consequência do que ele se alimenta. Lembra do médico? Você chega no médico e fala assim: tá doendo aonde? Tá?
Aí o cara fala, tá doendo aqui. Ele começa pelo sintoma até chegar na raiz do problema. Então, não veja o que eu vou falar agora como uma lista de pecados, onde pode, não pode, pode, não pode, não. Mas sim como consequências que tem que te levar à raiz. Cada coisa que eu citar da obra da carne, você tem que olhar e falar, uau, eu tenho produzido isso? Tenho. Por quê? Por quê? É o mais importante, não o não pode, sabe? Porque quem nasceu de novo não está preso a essas coisas que eu vou citar aqui. Ele é livre para não cometer essas coisas. E não proibido, sabe? Ao contrário, o cara... Eu já contei isso, mas vale a pena contar de novo. Uma vez perguntaram, o que a gente pode fazer na sua igreja? Eu falei, primeiro que eu não tenho igreja, quem tem igreja é Jesus. Mas no nosso ministério pode fazer tudo. Pode matar, pode roubar, pode adulterar. E a pessoa foi regalando o olho e fala, meu Deus, né? Aí eu falei, pode, a gente só não faz nada disso porque a gente é livre. A gente é livre. Tem gente que fala assim, eu paro de usar droga a hora que eu quiser. Eu duvido. A prova é que não para. Entende? A prova é que não para. Por quê? Porque não é livre. Vamos lá. Olha o que Paulo, ao escrever aqui para os Gálatas, ele começa a relatar. Ele fala o seguinte, olha, as obras da carne, para você não ter dúvida, tá? Porque às vezes a pessoa fica no subjetivo, entendeu? Aí não tem dúvida. Então vamos lá, prostituição vem da palavra grega porneia, imoralidade sexual de todas as formas. Gente, eu tenho uma amiga que um dia ela falou um negócio tão legal, ela falou assim, gente, sexo é para adulto, né? E a Bíblia ainda diz mais, é para casado. Então, tá na dúvida? Pensa nisso. Eu sou adulto o suficiente, tenho um relacionamento conjugal de compromisso com a pessoa? Tenho. Pronto, estou fora. Impurezas, vem da palavra acatarsia, significa pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Se você não entender isso, a pergunta é, por que isso está fluindo em mim? É uma fonte, desejo do coração. O cara pega lá o texto bíblico, é melhor entrar no céu sem um olho do que não entrar e arranca o olho, sabe? Deus não está falando para arrancar o olho. Ele está dizendo para você o seguinte, descobre por que você quer ver aquilo que não te faz bem. A lascívia vem da palavra aseugeia, que é sensualidade. A pessoa seguir suas próprias paixões, maus desejos, ao ponto de perder a vergonha e a decência. Então é o cara ser guiado pelos desejos emocionais desconectados de Deus, ao ponto de perder a vergonha e a decência. Olha, por outro lado, o que a Bíblia fala do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. E dentro do amor está tudo o que essa lista traz. Então, essa palavra amor é ágape, ou como o Patrício falou aqui, agape. Né? O que é o agape, o ágape? É o interesse e a busca do bem maior da outra pessoa sem querer nada em troca. Tá bom, eu quero o seu bem. Eu não estou querendo, por isso, nada em troca. Então, esse amor, ágape. E dentro desse amor se encontra o gozo, que vem da palavra chara ou cará, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Olha isso, gente. É esse amor que produz este gozo, essa sensação de alegria baseada neste amor, nessas bênçãos, nessas promessas, porque a gente crê nele. Por outro lado, a gente vê a pessoa vivendo, por exemplo, de idolatria, né? Que é adoração a espíritos, a pessoas ou ídolos, e também é uma confiança numa pessoa ou numa instituição, como se essa pessoa tivesse autoridade maior
do que Deus e a sua palavra. Gente, então não tem como. Você adora alguém, por exemplo, você vê as minhas lives, você gosta do que eu prego, Deus me usa para a sua vida, glória a Deus. Mas é seu papel pegar a Bíblia e confirmar, analisar se o que eu estou falando é verdadeiro. E não, o apóstolo Rafael falou, não, vai lá ver, certo? Glória a Deus. Vamos lá, Ed, entra aí, queridão, vou te chamar aqui, você cantar um louvor aí juntos. Enquanto isso, né, você vai, quem está assistindo a gente, se pergunta aí, qual a fonte, que fonte tem sido a fonte que tem produzido os frutos na minha vida, né? Fala, Edmário, tudo E bom, aí, AB, queridão? paz? Tudo bem? Paz, querido. Te peguei de surpresa, né? Tranquilo, é. Tem soldado no quartel, quer trabalho ou quer cadeia, né? É o velho ditado. Meu pai era militar. Meu pai é militar. Diz que soldado não pode negar o soldo, comida e nem trabalho. Então vamos que É, vamos. meu pai também, né? Você sabe, nosso pai É, serviu a mesma força, né? Então é do mesmo é. jeito. Então já estamos treinados desde o berço. Amém. Amém. Fala, Acabei de chegar querido. aqui. Prazer ter você aqui e Amém, AB. obrigado pela tua disposição de aceitar assim, sem prévia marcada, né? Amém. Glória a Amém. O Deus. prazer é meu estar aqui. Vamos Amém, louvar o querido. nome do nosso Senhor Jesus. Vamos nessa. Amém. Amém. O nosso Cristo morreu naquela cruz e hoje vive em nosso meio. Cantemos aleluias. Vamos entoar o nome dele. Amém? Aleluias. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive.
Aleluia, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua morte naquela cruz, Senhor. Isso nos dá o privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse momento, Senhor, nessa live, te adorando, te agradecendo, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas, Pai. Aleluias. Vamos Aleluia. cantar aleluias. Glória a Deus, Pai. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias. Amém. Aleluia. Glória Ele a Deus. ressuscitou. Obrigado, Obrigado pela Edmar. oportunidade, AP. Deus te abençoe, querido. Amém, Se querido. fala. Amém. Deus abençoe. Muito. Um abraço. Outra. Glória a Deus. Você não consegue produzir 1 grama sequer do fruto do Espírito por conta própria. A querida escreveu aqui algo que todos nós um dia já dissemos, ou muitos ainda dizem. Uau, eu estou me esforçando. Não existe condição humana, esforço humano que seja capaz de produzir 1 grama do fruto do Espírito. Como que eu produzo isso? Reconhecendo os frutos da carne, entregando eles no altar através de arrependimento. Com isso você abre espaço, fala, Senhor, manifesta em mim, eu me conecto contigo. E aí a seiva bruta da árvore da vida começa a fluir em você. E Deus começa a produzir em você esse fruto. Depende da conexão, depende de onde você se alimenta. Agora, a obra da carne, não. Isso aí você é fera, a gente é fera o tempo inteiro. Esse negócio é usina, é fábrica, sabe? Agora, você tem que analisar isso aí, entendeu? Para ter, vamos lá, vamos usar um termo moderno, né? Uma vida espiritual autossustentável, sabe? De constante troca no reino, onde você entrega para Deus essas áreas frágeis, sabe? E recebe dele o que? A capacitação. Então você imagina aqui, ó, nós vemos aqui das obras da carne, feitiçarias, que entra aqui magia negra, espiritismo, adoração de demônios, com uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Definição do termo. Essas coisas abrem o espírito para toda sorte de demônios, de atuação de demônios. Inimizades. Calma que nós vamos entrar nisso. Em compensação, o fruto do espírito, que está aqui no amor, na alegria, também manifesta o quê? Paz, que vem da palavra eirene, que é quietude do coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre você e o Pai Celestial.
Gente, tem pessoa que vive uma vida, tem crente que vive uma vida tão atribulada que o diabo não chega perto para não se endemoniar. Quando a nossa disposição se encontra o quê? A paz, a característica do fruto do Espírito, que é a paz, que é quietude de mente e coração. Não importa, eu sou fleumático, aqui melancólico, você é sanguíneo, colérico, a paz é para mim e para você. Com toda a sua agitação, você vai ter essa paz. Se engana quem é agitado e acha que eu sou tranquilo, sabe? Não passo tribulação e não preciso dessa paz. Não, eu queria ser igual a você. Não, gente. Eu digo que Lago Sereno é profundo, sabe? Às vezes eu vejo gente agitada que tem uma paz interior, com tudo aquilo, mas o cara tem uma paz, a mulher tem uma paz interior. E muitas vezes pessoas tranquilas, como eu, têm uma mente e um coração muito agitado, sabe? Só não externaliza isso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A plena paz da parte de Deus manifesta como característica do fruto do Espírito é saber que está tudo bem entre você e Deus. E esse está tudo bem vem através da reconciliação de Cristo, que nos reconciliou com o Pai, certo? Aqui a Lê está falando, às vezes tem gente que tem uma aparente paz, mas a mente é uma zoeira, a mente é uma bagunça, o coração é uma bagunça. Vamos lá. Aí vem aqui, ó, na lista das obras da carne, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões. Tá? Então aqui, olha só essa classe. Inimizades significa intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade. Tem gente que fala, mas eu quero me libertar disso, não consigo. Não, tem gente que gosta de ser assim. Esse é o problema. É assim, gosta de ser assim, só não se sente bem na hora que vem o resultado. Porque é aquela história, quem fala o que quer, ouve o que não quer, quem produz esses frutos aí tem o feedback negativo. E nessa hora a pessoa não curte tanto. Aí nessa hora vai, mas eu não quero ser assim. Ou ela tem um convencimento do evangelho, e fala, não, mas eu não posso ser assim, mas ama ser assim. Então a gente não está aqui, eu não estou aqui de forma alguma trazendo uma lista de pecados que pode e que não pode. Eu estou te falando o seguinte: analisa o fruto que você produz e descobre a fonte dele. E entope essa fonte. Corta essa raiz. Não fica podando árvore de conhecimento do bem e do mal. Sabe? E aí, junto com as inimizades, vem aí as iras, que é uma fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Moisés era um homem iracundo, tanto que isso impediu ele de entrar na terra da promessa. São as atitudes de ira, o fruto da ira, né? Vem da palavra tumus, que gera que é essa fúria explosiva que impede você. Tá indo tudo bem, de repente, buf, explode. Então, mas eu não posso fazer isso. Não, querido, corta a raiz. Vem aí as pelejas, que é a ambição egoísta e cobiça de poder. E muitas vezes isso está não vou nem falar disso. Isso está em qualquer lugar. Dentro, fora da igreja, tem gente que diz, porque esse negócio está dentro da... Não, gente, está em qualquer lugar. Está em qualquer lugar. Quem fala mal da igreja está falando mal de si mesmo, se é que é igreja. Tá? Invejas. Tá? É antipatia. Olha a definição do termo grego da Bíblia sobre inveja. É antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que você não tem e quer. Não vou com a cara do fulano. Vai que ele tem uma cara que você queria ter e não tem. Antipatia. Isso é fruto de quê? Inveja. Analisa, sabe? A Bíblia fala mais. Homicídios, que é matar o próximo por perversidade. Muitas vezes o cara não mata literalmente, mas mata com a língua. Destrói a reputação de alguém.
entende? Então, olha só, repetindo aqui para você, o fruto do Espírito não é produzido pelo nosso esforço, mas pela nossa entrega e a nossa dependência. Nós vemos aqui a longanimidade, que significa perseverança. Olha só, tem gente que acha que o longânimo... A longanimidade é o seguinte, acabou a paz, começa a longanimidade, certo? A longanimidade não é o cara ser passivo e aceitar tudo. Não, ela é perseverança, paciência, ser tardio em irar-se ou para o desespero. Olha que coisa! Fruto do Espírito. Se o Espírito habita em mim e em você. Lembra da live com o Patrício ontem? Sabe? Ele foi derramado. Se você invocou Jesus, recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem que caminhar em direção que a plenitude, ele está em você, ele mora em você. A característica fundamental para que João Batista identificasse Cristo como Messias era aquele a quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer. E nós somos pequenos cristos, nós somos a extensão de Cristo, embaixadores de Cristo na terra. O Espírito Santo, ele falou, não vos deixarei órfãos. Então, quem tem pai, tem pai. Você não tem um pai temporário. Você tem pai. Se você não é órfão, no sentido de que, não conheci meu pai, não sei o quê, mesmo assim ainda teve alguém que compareceu lá, né? Mas você tem conexão. Jesus falou assim, eu enviarei quem? O Allos Paracletos, o outro igual a mim, Consolador, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Para quê? Para nos manifestar amor, gozo, paz, longanimidade, porque é perseverança, paciência e ser tardio em irar-se e para o desespero. Gente, já viu gente desesperada? Não é, a gente, tem gente que entra no desespero pela sensação de fome. E entra em desespero que fala, estou morrendo de fome. É Esaú. Esaú. Estou morrendo de fome, o que vai me servir a bênção da primogenitura? Nada, meu filho, porque você é desesperado. Não estou falando de desespero real. Eu estou falando de gente, sabe, que diante da situação se desespera. Só um minuto, vamos buscar em Deus. Se está acontecendo, chega para Deus e fala, Deus, está acontecendo na minha vida. Eu quero reconhecer isso, é o caminho de cortar essa raiz. Benignidade. Olha só, enquanto tem uns que estão ali na porfia, na peleja, na ira, na inimizade, na inveja, tem uns que estão aqui manifestando o fruto do Espírito, que a característica é benignidade. Olha isso. Não querer magoar ninguém, nem provocar a dor. Isso aqui é a origem dos valores do ser humano. O Rafael é bonzinho. Não, queridos, sou bonzinho não. A questão é, eu tenho uma calculadora espiritual que marca para mim, uau, isso aqui é valioso. Então eu busco isso. Não é fruto da minha vontade manifestar a benignidade, mas é o meu desejo que ela se manifeste. E aí eu busco em Cristo. Então é não querer magoar ninguém. Sabe? Tem gente que tem prazer em magoar os outros e provocar dor. E aqui tem uma raiz por trás disso. Eu sou assim mesmo. É pior. É pior. Tem uma raiz que alimenta isso. Isso é só o que está à tona. É só a ponta do iceberg. O prazer em fazer isso.
E o motivo pelo qual faz isso é pior. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para falar para você como eu estou diante da palavra, fique diante da palavra como um espelho. Começa analisando o teu sentimento de satisfação com as obras da carne. Porque se você tem se satisfeito com as obras da carne, significa que o seu coração precisa se converter. Aqui entra a bondade, zelo pela verdade e pela retidão, repulsa pelo mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Ó, escuta o que eu vou te falar aqui. Tem gente que está pregando aí qualquer bobagem. Aí quando a gente vem, porque detecta um mal, detecta, sabe, esse desvio da verdade, aí sabe o que as pessoas fazem? Ah, mas você não ama. Olha aqui, ó, o amor, dentro do amor tem a bondade é zelo pela verdade e pela retidão, que manifesta repreensão na correção do mal. Então quem ama, corrige. Quando alguém vier falar para você que está pegando a palavra com amor, como eu faço, ensinando, orientando, dizendo, provando, estendendo a mão, e vai falar assim, ah, você já viu? Gente, eu fui ungido pastor muito novo, tá? Eu estou com mais de 26 anos de ministério. Vocês não imaginam o que é ungir um cara com 19 para 20 anos e jogar na cova dos leões, tá? Tinha gente que falava assim, ah, você é um pastor de amor. Não, o que o cara queria era um trouxa, sabe? E quem falava isso, geralmente, era o pior dos cristãos, que é aquela pessoa que fazia questão de estar conectado na árvore do conhecimento do bem e do mal e ignorar a árvore da vida. Tá? E aí a pessoa vem, sabe? Aqui ó, o pastor Léo está falando aqui, ó, o texto bíblico mais usado é quem não tem pecado atira a primeira pedra. Né? Os caras estão confundindo, sabe, esse exercício da bondade de quem ama avisa o erro, entendeu? Com julgamento da vida dos outros. Então, quando a pessoa vier falando isso, você fala assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus era o amor personificado. E ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Só que ainda bem que Pedro não estava nos dias de hoje, senão ele ia falar assim, ai Senhor, o Senhor não está sendo politicamente correto, o Senhor está me magoando. Ele chamou Pedro de Satanás, de inimigo. Naquele momento estava sendo. Você decide que posição você quer tomar, sabe? E aí entram aqui, ó, dissensões, né? Dissensões. Olha que interessante. Da palavra dicostasia, que é introduzir ensinos cismáticos, sem de cisma, na congregação, sem qualquer respaldo da palavra. E aí isso leva para quê? Heresias, que se tornam grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. É isso aí que a gente está vendo. Por quê? Porque foram dissensões que geraram heresias. Tá? Enquanto isso, a Bíblia fala da fé. A fé vem da palavra pistes. De onde vem a palavra pista? O Senhor dá sinais para fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, a gente escuta, é atraído e vai seguindo. Mas olha que forte é a tradução dessa palavra. Lealdade constante e inabalável a alguém. Está escutando? Se a sua fé... Olha, Jesus disse assim, se ele não acelerasse a agenda dele, se você pensa que a agenda do inimigo está acelerada, é porque Deus
engatou a quinta marcha e pisou no fundo, sexta marcha, pisou no fundo. Jesus disse, se eu não acelerasse a minha vinda, será que eu encontraria fé na terra? Então, o que Jesus percebe? Que a nossa fé, ela é atingida. O diabo, quando pede para peneirar a nossa vida, ele quer que fique na peneira a fé, para que a gente perca a fé. E a fé é lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. A gente está unido a Cristo por causa de promessa. Ele disse, olha, eu vim do Pai, creio em mim. Ele disse assim, olha, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar. Não se alegrem porque os espíritos se submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Olha as promessas que nos conectam ao Pai e que nos permitem viver essa vida de lealdade constante e inabalável, baseado nas promessas do Senhor, no compromisso, na fidelidade, na honestidade. Você não consegue produzir isso, mas você, pelo Espírito, produz. Não pelo seu esforço, mas pela sua entrega. Enquanto isso, muitos estão vivendo o quê? De bebedices, que é descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. E de um pecado que muito crente não gosta de falar. Mas eu vou falar, tá? Glutonaria. Diversões, festas com comida, que liga de modo extravagante e desenfreado, envolvendo também drogas, sexos e coisas semelhantes. Ainda tem crente que ri e fala, crente não bebe, mas come que é uma beleza, devia se arrepender desse negócio. Sabe? É pecado igual aos outros. É pecado igual aos outros. Pra gente terminar, temperança. Tá faltando o quê? Temperança. Significa controle e domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive ao voto conjugal e também à pureza. Tá? Ó, em nenhum momento está dizendo que eu deixei de ter desejos e paixões, porque o eu não morre. Quem morre é a carne, para dar lugar ao espírito. Qual fonte você está conectado? Se você ainda está intoxicado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, você olha para a verdade, não prova dela. Você faz essa lista, se transforma essa lista numa lista de pode e não pode. E tenta, na força do seu braço, seguir a lista do espírito. Por quê? Porque está baseado na sua capacidade e numa vida de regras. Enquanto que aquele que entende que eu não consigo por mim mesmo produzir uma grama das coisas espirituais, como que eu faço? Eu me apresento como sacrifício santo, que foi comprado e separado. Santo com tudo isso? É. Santo não é o santinho do pau que não fez nada. Santo é o cara que, fazendo tudo isso, foi comprado por Jesus. Ou afinal de contas, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu porque a gente não tinha pecado nenhum. Ele morreu por quem não presta, para que essa pessoa passasse a prestar. Essa é a grande diferença. Então, é nesse momento que você assume a responsabilidade, primeiro, de olhar no espelho e falar, caramba, eu estou produzindo isso aqui, se botar mais uns 10, eu ainda produzo mais. Ainda produzo mais. Mas não olhar para isso como uma lista de pode e o que não pode, mas sim como um fruto, uma consequência de algo que está conectado na origem. Então, o que você tem que fazer? Desconecta dessa árvore e conecta com a outra. Por meio de quê? Arrependimento. Pai, como que eu posso fazer isso? Não é possível. Se eu nasci de novo,
Como que eu posso produzir isso? Eu ainda estou me alimentando daquilo. Me perdoa. É agora. O que você vai fazer com tudo isso? Ontem o Patrício trouxe uma palavra de exortação fortíssima. E eu quero relembrá-la aqui. O que você vai praticar agora no término dessa live? A minha proposta, principalmente associada ao Instagram, é estilo de vida espiritual. Tá? Estilo de vida espiritual. Tem gente que não vive transformação, mesmo tendo todas essas coisas do Espírito à sua disposição, porque ama as coisas do passado. Jesus quebrou a cadeia, mas o cara conecta a alma nessas coisas. Ele ama ser estúpido, mal educado, grosso, ama tratar os outros mal. Ah, não, porque você não me impor, não, não, pelo amor de Deus. Ser crente não é ser trouxa, não é ser frouxo. Aqui, ó, manso. Mansidão significa moderação associada a força e coragem. O manso é forte e corajoso. Moisés foi o homem mais manso da terra. Libertou cerca de 3 milhões de pessoas do Egito. E saiu com ele os exércitos de Deus. Está escrito na Bíblia. E sabe o que acontece? Não ficou nem anjo no Egito. Por isso que acabou o império da época. Coragem e força associada à mansidão. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Então é aqui, irai-vos e não pequeis. É por causa de quê? Da mansidão. Característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Ou você manifesta isso, ou você não está manifestando. Para de pegar essa tesoura que você poda a árvore do conhecimento do bem e do mal, e está produzindo fruto, não pode, corta, vai produzir de novo. Aí a pessoa pega essa mesma tesoura e vai lá no fruto do Espírito e fala, não, eu preciso de fé, mas mansidão não, e vai cortando. É também se submeter humildemente quando for preciso. Perceba uma coisa, líderes que estão aqui comigo, tem muitos liderados com os quais eu já vivi isso algumas vezes e aprendi. Tem pessoas que nos seguem por apego emocional, porque sabe que a gente é honesto, uma mulher de Deus, por apego emocional, mas a pessoa não é leal e fiel à visão e à missão que Deus nos deu. Aí vai dar problema. É por isso que a Bíblia fala aqui da característica do fruto do Espírito, da fé, que é lealdade constante e inabalável. Eu crer no meu líder espiritual significa o seguinte, eu conheço a visão dele, eu conheço a missão dele e eu estou leal a ele. Porque senão a pessoa trai. Assim como muitas pessoas traem a Jesus, crucificando ele de novo, pisando no sangue de Jesus. Por quê? Porque creem que Deus é capaz de... Nem creem muito que Deus é capaz de fazer, sabe? É o que a gente falava ontem na live. O cara vai orar e diz, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo. Pelo amor de Deus, quer dizer, Deus não pode. Nem na capacidade de Deus a pessoa está crendo. Deus pode, Deus é real, Deus quer fazer. Agora, se ele vai fazer ou não, tem muito fator envolvido. E dentre eles, o meu e o seu posicionamento. E ninguém pode mudar isso. Bom, essa foi uma visão dessa lista entre as obras da carne e o fruto do Espírito. É que você entenda uma coisa. Isso depende de onde você se alimenta. E isso determina para onde você vai. A gente, semana que vem, vai falar sobre a sexta lente da cosmovisão, que é a lente chamada ciclos repetitivos da história. E a gente vai falar sobre discernir os tempos, saber como se posicionar. A gente vai falar por que você passa repetidas vezes pelas mesmas situações que te incomodam. Para depois projetar para a última lente, que é destino. O meu destino como indivíduo, filho de Deus,
o destino da humanidade, o destino do planeta, para onde a gente está indo, tudo conectado. Amém? Ah, glória a Deus, que coisa tremenda essa live. Deus abençoe vocês poderosamente. Eu quero convidar você que crê na palavra de Deus, que tem sido abençoado pelo Café com AP, a semear na nossa vida ministerial. Café com AP é apenas um dos projetos que a gente realiza, né? Graças a Deus, outros têm semeado na nossa vida e eu louvo a Deus pela sua generosidade, pelo seu coração superabundante. Mas eu quero convidar também você que ainda não fez isso, me procura no particular, manda mensagem para mim aqui no direct, viu? E eu vou te orientar como você pode fazer isso, tá? Semear financeiramente no nosso ministério. Amém? Eu vou salvar essa live, tá? Até o dia 11 as lives da Cosmovisão estarão disponíveis. Depois eu ainda não sei exatamente o que vai ser, tá bom? Eu vou salvar essa live e aí você vai lá e curte, se é que você curtiu, tá? Segundo, faz um comentário que daquilo que mais te tocou. Isso é muito importante, por quê? Porque aí você compartilha com quem você ama. Gente, tem pessoas que não me conhecem, não vão me conhecer, a não ser que você apresente. Tem pessoas que não me conhecem e não vão confiar em mim, mas vão confiar em você e na sua experiência com a palavra de Deus que eu tenho ministrado. Tá? Pastora Nara, todas as lives estão disponíveis aqui no Instagram, no IGTV, e estarão até o dia 11 com certeza. Tá bom? Depois disso, eu não sei ainda como eu farei. Tá? Mas é isso aí. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um excelente final de semana. Entre em contato aqui comigo, no particular, por mensagens. Bom descanso, bom sábado, né? E bom domingo. Domingo nós estamos ministrando cultos pelo Zoom, tá? Não estou mais fazendo culto domingo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, tá? Que Deus abençoe você. A campanha está tocando, vou atender. Beijão. Tchau, fica com Deus.